Oi, galera. Somos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e somos os seguintes alunos: Ana Luísa, Isabela, Jefferson, Lelis, Marcelo, Rayane e Simone. A gente vai apresentar um trabalho de fisiologia com o tema de sistema endócrino e iremos falar sobre as respostas fisiológicas durante a gravidez. Bom, placenta. O desenvolvimento inicial da placenta acontece devido à proliferação do trofoblasto, associado com o desenvolvimento do saco coriônico e das vilosidades coriônicas. Até o início da oitava semana do desenvolvimento, as vilosidades coriônicas cobrem inteiramente o saco coriônico. As vilosidades coriônicas associadas a tecido capsular são comprimidas com o crescimento do saco coriônico até degenerarem, levando à formação do córion liso, uma estrutura relativamente avascular. Com a formação do córion liso, as vilosidades associadas a tecido basal proliferam, ramificam e crescem, constituindo o córion viloso, frondoso, porção fetal da placenta. A placenta apresenta duas porções, uma componente fetal, formada pelo córion viloso, onde suas velocidades coriônicas projetam-se para o espaço interviloso, derivado da rede lacunar desenvolvida na sincício trofoblasto, durante a segunda semana do desenvolvimento, que contém o sangue materno, e um componente materno, formado de tecido basal, parte do endométrio de uma gestante. Ao final do quarto mês, a tecido basal está praticamente toda substituída pelo componente fetal da placenta. A placenta possui três funções principais: metabolismo placentário, síntese de glicogênio, principalmente no início da gravidez, colesterol e ácidos graxos, para serem usados como fonte de energia e nutrientes do feto. Transporte de substância. A troca de substâncias acontece tanto em sentidos feto-materno e materno-fetal. As substâncias transportadas são gases, água e nutrientes, hormônios, anticorpos maternos, produtos de excreção, agentes infecciosos, drogas, fármacos, secreção endócrina, síntese de HCG, somatropina, coriônica humana ou lactogênio placentário humano, tireotropina, coriônica humana e corticotoprina, coriônica humana. Difusão de substâncias, gases, nutrientes e produtos de excreção pela placenta. No início da gravidez, a permeabilidade da placenta é baixa porque a membrana é espessa, além de ter uma área de superfície pequena. Porém, no decorrer dos meses, a permeabilidade aumenta bastante, uma vez que as camadas ficam mais finas e a área se expande, facilitando a difusão pela membrana. A troca gasosa é feita pelo meio de difusão simples para o sangue fetal, sendo que a concentração de hemoglobina no sangue fetal é 50% maior do que do sangue da mãe. Além disso, o feto born intensifica o transporte de oxigênio A, PCO2, de feto também é maior do que no sangue materno. De forma semelhante ao CO2, ureia, ácido úrico e creatina no sangue fetal, que são difundidos pela placenta até o sangue materno e logo mais excretados pela mãe, sendo que o nível de ureia fetal é um pouco maior do que no sangue materno. Como no final da gestação, o feto utiliza mais glicose do que no corpo da mãe, acontece uma difusão facilitada de glicose por meio de moléculas transportadas nas células trofosblásticas da membrana. Algumas substâncias, como drogas e medicamentos, podem ultrapassar a placenta e agir provocando defeitos congênitos, induzir a contração uterina, machucando indiretamente o feto, ou provocando um parto prematuro e até aborto. Por exemplo, um remédio que reduz a pressão arterial maternal pode diminuir o fluxo sanguíneo para a placenta e, como consequência, diminuir o suprimento de oxigênio e nutrientes ao feto. Hormônios. Gonadotropina coriônica humana, HCG. É uma glicoproteína hormonal produzida pelas células trofoblásticas sinciciais nos líquidos maternos. Bom marcador para os testes de gravidez, já que sua concentração no início aumentam. A sua principal função é de manter o corpo lúteo no ovário durante o primeiro trimestre da gestação, sendo que o corpo lúteo é importante pois secreta dois hormônios, a progesterona e o estrógeno. Estrógeno. Sua função está relacionada com o controle da ovulação e com o desenvolvimento de características femininas. O estrogênio é produzido pelos folículos ovários maduros, sendo que os três estrógenos naturais são o estradiol, o estriol e a estrona. O estradiol é liberado pelos ovários na primeira fase do ciclo menstrual. Sua produção começa na adolescência e vai até a menopausa,
sendo responsáveis pelos sinais sexuais secundários na mulher. Os estrógenos promovem o aumento da musculatura lusa do útero, aumento da vagina e desenvolvimento dos lábios que a circundam. Provoca o desenvolvimento das mamas e leva o tecido adiposo a concentrar na mulher em áreas como os quadris e coxas. Em resumo, todas as características que desligam a mulher do homem são devidas aos estrógenos. Progesterona é produzida principalmente nos ovários pelo corpo lúteo, que é a área que se desenvolve depois que a ovulação acontece e o folículo em torno do óvulo se rompe. Parte da progesterona também é produzida pelas suprarrenais e durante a gravidez, a placenta também produz esse hormônio, principalmente após a 12ª semana de gestação. A progesterona age em todo o corpo físico da mulher, preparando aspectos para a gravidez. Estimula as células dos embrioblastos e se proliferam e garante a nidificação do córeo e a futura formação da placenta. Também é responsável pela continuidade da gravidez, pois evita a descamação do endométrio, que ocasionaria a um aborto. Somatotropina crônica humana, SCG. Trata-se de uma proteína pequena que começa a ser produzida pelas glândulas da placenta a partir de toda a 5ª semana da gravidez e aumenta progressivamente até o resto da gravidez. Esse hormônio promove uma mobilização aumentando de ácidos graxos nos tecidos adiposos da mãe, de modo que possa usar sua gordura para a própria energia, consequentemente diminuindo a utilização de glicose pela mãe, e portanto se torna mais disponível para o feto. Portanto, é de fundamental importância para assegurar uma nutrição adequada para o feto. Relaxina, hormônio produzido pelo corpo lúteo, estrutura que se localiza no ovário da mulher e que se forma a partir do folículo de onde é liberado o ovócito na ovulação. E pela placenta, sua atuação no corpo produz o amolecimento das articulações pélvicas e o remodelamento do tecido conjuntivo, alargando o canal de passagem do feto. Também está relacionado com o relaxamento articular e ligamentar. O nível de relaxina aumenta ao máximo antes do parto e depois cai rapidamente. Prolactina, hormônio secretado pela adenohipófise e é responsável por dar início à síntese de leite nas glândulas mamárias e pelo aumento das mamas. Sua produção ocorre durante toda a gestação e também no período pós-parto, para amamentar o bebê. Esse hormônio também está presente nos homens em menor quantidade. O aumento da produção de prolactina gera uma condição chamada hiperprolactinemia, causada principalmente pela presença de um tumor benigno, que nas mulheres pode causar alterações no ciclo menstrual e infertilidade, e nos homens pode causar impotência e ginecomastia. Lactogênio, hormônio produzido na placenta e pode ser encontrado na circulação a partir da 4ª semana de gestação. Possui uma ação lipolítica e aumenta a resistência materna à insulina e estimula o pâncreas a produzir mais insulina. A mãe vai produzir mais e utilizar menos. Isso é útil para o desenvolvimento do feto, pois vai ter muito mais glicose e nutrientes para o seu desenvolvimento. Adaptações corporais maternas na gravidez. O metabolismo durante a gravidez. O metabolismo basal da gestante aumenta por cerca de 15% durante a última metade da gravidez. Por conseguinte, frequentemente ela tem sensações de calor excessivo. Além disso, devido à carga extra que ela está carregando, precisa despender mais energia do que o normal na atividade muscular. Metabolismo dos carboidratos. Durante 24 horas por dia, a passagem de glicose para a placenta em difusão facilitada. Então, mesmo quando a mãe está em jejum ou está dormindo, está indo glicose para o neném. Então, a grávida não pode ficar sem se alimentar. O consumo fetal permanece constante mesmo nas fases de pouca oferta de glicose. Chamamos isso de parasitismo verdadeiro. A gestação normal se caracteriza por leve hipoglicemia de jejum, hiperinsulinemia e hiperglicemia pós-prandial. No início da gestação, o estrogênio e a progesterona estimulam a secreção endógena de insulina e melhoram a utilização periférica da glicose. Na segunda metade da gestação, há incremento da produção de hormônios contrainsulares, como a somatostrofina coriônica humana, que estimulam a lipólise e poupam a utilização da glicose, o que caracteriza a resistência periférica à ação da insulina. Metabolismo lipídico. As concentrações sanguíneas de lipoproteínas e de lipídios totais aumentam no decorrer da gestação. O colesterol total aumenta 50%, enquanto os triglicerídeos podem triplicar.
Devido à ação progesterona e do estrogênio sobre o fígado, a concentração de lipoproteína de baixa densidade, LDL, atinge sua maior na idade gestacional de 36 semanas, enquanto a lipoproteína de alta densidade, HDL, atinge seu pico na idade gestacional de 25 semanas, mostrando queda até 32 semanas, tendo seu valor mantido até o parto. Metabolismo de proteínas. Há aumento na utilização do AA, formação de feto e desenvolvimento das mamas e do útero, diminuindo concentração plasmática. Há aumento da síntese proteica, então elevam proteínas totais em seu valor absoluto, porém, como estão mais diluídas devido ao aumento do volume plasmático durante a gestação, elas ficam mais diluídas e, consequentemente, sua concentração, principalmente albumina, diminui. Pode ter edema devido à diminuição da pressão córica. Portanto, é preciso aumentar o consumo de proteínas de gestação em cerca de 25%. Balanço nitrogenado tem que ser maior, ingerir mais carnes, ovos. Mudanças no sistema circulatório materno durante a gravidez. O fluxo de sangue através da placenta e débito cardíaco materno aumenta durante a gravidez. Cerca de 625 mililitros de sangue fluem através da circulação materna da placenta a cada minuto. Durante o último mês de gravidez, isto mais o aumento geral de metabolismo materno, aumenta o débito cardíaco materno por 30 a 40% acima do normal, na 27ª semana da gestação. Então, por razões inexplicadas, o débito cardíaco diminui até pouco acima do normal durante as últimas semanas da gravidez, independentemente do elevado fluxo sanguíneo uterino. Volume de sangue materno aumenta durante a gravidez. O volume do sangue materno pouco antes do termo é cerca de 30% acima do normal. Esse aumento ocorre principalmente durante a última metade da gravidez. Como mostrado pela curva da figura 82.8, a causa desse aumento de volume provavelmente é devido, pelo menos em parte, à aldosterona e aos estrógenos aumentam muito durante a gravidez e a maior retenção de líquido pelos rins. Além disso, a medula óssea fica cada vez mais ativa e produz hemácias extracirculares em excesso de volume de líquido. Portanto, na época do nascimento do bebê, a mãe tem cerca de 1 a 2 litros de sangue extra no seu sistema circulatório. Cerca de apenas um quarto desse montante é normalmente pedido através do sangramento, durante o trabalho de parto de bebê. Assim, fator de segurança considerável para a mãe. Sistema respiratório. Respiração materna aumenta durante a gravidez devido ao aumento do metabolismo basal da gestante e por causa do aumento do tamanho da mãe. A quantidade total de oxigênio usado pela mãe pouco antes do nascimento do bebê é aproximadamente 20% acima do normal, e a quantidade proporcional de dióxido de carbono é formada. Esses efeitos fazem com que a ventilação minuto da mãe aumente. Acredita-se também que altos níveis de progesterona durante a gravidez aumentem a ventilação minuto, ainda mais, já que a progesterona aumenta a sensibilidade do centro respiratório ao dióxido de carbono. O resultado efetivo é o aumento da ventilação minuto cerca de 50% e queda na PCO2 arterial de vários milímetros de mercúrio, abaixo do que seria uma mulher não grávida. Simultaneamente, o útero em crescimento pressiona os conteúdos abdominais para cima, fazendo pressão ascendente contra o diafragma. Assim, a excursão total do diafragma diminui. Consequentemente, a frequência respiratória aumenta para manter a ventilação extra. Função renal materna durante a gravidez. A formação de urina na gestante geralmente é maior devido ao aumento da ingestão de líquido e a maior carga de produtos excretórios, mas além disso, várias alterações especiais ocorrem na função renal. Primeiro, a capacidade reabsortiva dos túbulos renais de sódio, cloreto e água aumentam até 50% em decorrência do aumento da produção de sal e água, que retém hormônios, especialmente hormônios esteroides, para a placenta e pelo córtex adrenal. Em segundo lugar, a filtração glomerular e de fluxo sanguíneo renal aumentam por até 50% durante a gravidez normal, devido à vasodilatação renal. Embora os mecanismos que causem essa vasodilatação renal na gravidez ainda não sejam claros, alguns estudos sugerem que os níveis elevados de óxido nítrico ou do hormônio ovariano, relaxina, podem contribuir para essas alterações. A filtração glomerular aumentada provavelmente ocorre, pelo menos em parte, como compensação para maior reabsorção tubular de água e sal. Assim, a gestante normal acumula, em geral, apenas 2,2 kg de água e sal extras. Líquido amniótico e sua formação. Normalmente, o volume líquido amniótico, o líquido dentro do útero no qual o feto flutua, fica entre 500 ml e 1 litro.
mas pode ser de até poucos milímetros ou vários litros. O líquido amniótico é proveniente, inicialmente por células amnióticas, líquido tecidual materno, espaço interviloso da placenta, trato respiratório fetal. Na 11ª semana, o feto contribui para o líquido amniótico, expelindo urina expelida da cavidade amniótica. Composição: 99% água, 0,5% proteínas, 0,5% carboidrato, gorduras, enzimas, hormônios. Parte do líquido pré-eclâmpsia. Define-se pré-eclâmpsia como o desenvolvimento da hipertensão com proteúrina e edema de mãe ou face. Comissão de Terminologia do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, em 1972. Ocorre após a 20ª semana de gravidez ou anteriormente a esse período, na moléstia trofoblástica gestacional. A pré-eclâmpsia é predominantemente uma patologia da primigesta. Mais recentemente, a pré-eclâmpsia tem sido definida como o aparecimento de hipertensão acompanhada de proteúrina, ou seja, recomenda-se a eliminação do edema como critério de diagnóstico e a obrigatoriedade da presença de proteúrina, que é definida como excreção de 0,3 gramas ou mais de proteína em urina de 24 horas e a representa em uma gestante hipertensa, fator cumulativo associado ao aumento da mortalidade perinatal. Esse valor correlaciona-se com aumento 2 mais de proteúrina em tira, dosado em amostra isolada de urina e sem sinais de infecção urinária. Eclâmpsia é o aparecimento de convulsões em paciente com pré-eclâmpsia. Devem ser excluídas epilepsia e outras doenças convulsivas. Fisiopatologia da pré-eclâmpsia. A etiologia da pré-eclâmpsia ainda de Wakefield já a caracterizava como a doença das teorias. Page propôs o conceito de que na pré-eclâmpsia a perfusão placentária estava diminuída. Atualmente, aspectos imunológicos genéticos e falha na invasão placentária são aceitos unanimemente. A demonstração da lesão endotelial associada à resposta inflamatória exacerbada, o movimento do estresse, são mais recentes teorias para a ocorrência da pré-eclâmpsia. Aumento da relatividade e permeabilidade vascular e ativação da coagulação, com danos principalmente para o endotélio vascular, os rins, o sistema nervoso central, fígado e placenta. Como resultado, as pacientes podem apresentar envolvimento de múltiplos órgãos com diferentes graus de gravidade. Parece-nos estar bem estabelecido que a pré-eclâmpsia ocorre na presença do tecido placentário e tratar-se da entidade patológica multifatorial, influenciada por fatores ambientais, imunológicos e pela constituição genética das gestantes. Episódios de hipóxia placentária resultam em estresse oxidativo e liberação de produtos trofoblásticos e excessos de fatores antiangiogênicos, como a hemoglobina solúvel e a forma solúvel do receptor FLT1, SFLT1, conhecido como FMS-like, tirosine quinase 1, e que são identificados precocemente na gestação. Como consequência de invasão trofoblástica inadequada, o trofoblasto propriamente perfundido elabora substâncias tóxicas que danificam o endotélio, levando à síndrome clínica pré-eclâmpsia. O êxito da placentação fisiológica depende da regulação dos fatores angiogênicos PLFG e antiogênicos SFLT1. Os mais recentes trabalhos associam a diminuição do PLGF e o aumento do SFLT1, assim como o aumento da relação SFLT1-PLGF com a predição, diagnóstico e prognóstico de gestantes com pré-eclâmpsia. Em condições mais graves da pré-eclâmpsia, pode haver manifestações patológicas como a coagulação intravascular disseminada, CIVD, insuficiência renal aguda, IRA, edema agudo do pulmão, hemorragia cerebral. A pré-eclâmpsia, quando evoluída, se instala como eclâmpsia e, em alguns casos, ainda há ocorrência de síndrome HELP. Dentro dos critérios de cavidade, considera-se a síndrome HELP como uma entidade clínica que ocorre em pré-eclâmpsia e eclâmpsia, caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas associados à hemólise microangiopática.
trombocitopenia e alterações nos testes de função hepática e hipertensão arterial crônica. Avaliação da vitalidade fetal e conduta obstétrica nas síndromes hipertensivas. A avaliação fetal inicial deverá compreender estudo de crescimento fetal, avaliado por meio de medida seriada de altura uterina e ultrassonografia mensal ou quinzenal, volume líquido amniótico, índice líquido amniótico. Função planetária avaliando a dopplervelocimetria de artérias umbilicais e uterinas. Resposta homodinâmica, fetal e hipoxia, dopplervelocimetria da artéria cerebral média e ducto venoso. Perfil biofísico fetal. Os casos são assim seguidos até que se observe alguma anormalidade que indique a interrupção da gestão ou até que seja atingido a idade gestacional considerada como meta. Esse foi o nosso trabalho, galera. Muito obrigado.